Bom, se você vai fazer a prova do Unicamp, você tem que resolver provas antigas. E essa questão da segunda fase da Unicamp 2019 é ideal para você relembrar matrizes e trigonometria. Então, fica aí, porque essa questão é fundamental para você. Bom, ele diz o seguinte: sabendo que A e B são números reais, considere a matriz quadrada de ordem 2. Ele deu essa matriz A e ele pede a letra A. Determine todos os valores de A e B para as quais A transposta multiplicado por A é igual a A multiplicado por A transposta, em que A transposta é a transposta da matriz A. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Então, a gente tem a seguinte condição. Ele deu a seguinte condição para a gente. Na letra A, ele fala que ele quer a multiplicação de A transposta por A. A transposta por A é a seguinte. Bom, começando pela transposta, numa matriz 2 por 2, basta que a gente troque os elementos da diagonal secundária, certo? Para a gente conseguir a transposta. Então, a gente vai ter 1 aqui, aqui a gente vai ter B, aqui a gente vai ter 1, e aqui a gente vai ter A. Perfeito? Isso tudo multiplicado pela matriz A, que é 1, A, B. Muito bem, muito bem, muito bem. Ele fala que isso tem que ser multiplicado por quem? Por A vezes A transposta. Então, a gente tem o A multiplicado por A transposta, que é 1A, 1B. Perfeito. Bom, vamos fazer então a multiplicação. Do lado esquerdo, a gente vai ter o quê? A gente vai ter 1, deixa eu trocar de cor, 1 vezes 1 mais A ao quadrado. Então, 1 mais A ao quadrado. Depois, vamos ter 1 vezes 1 mais A vezes B. Então, 1 mais AB. Depois, 1 vezes 1 mais AB. 1 vezes 1 mais AB. Depois, 1 vezes 1 mais B ao quadrado. Então, 1 mais B ao quadrado. Certo? Perfeito. Tudo isso tem que ser igual à multiplicação do lado direito. Então, vamos ter quem? Vamos ter 1 vezes 1 mais 1 vezes 1. Isso aqui dá 2. Depois, 1 vezes A mais 1 vezes B. 1 mais AB. É isso? 1 vezes A. Não, isso aqui dá A mais B, não é isso? 1 vezes A mais 1 vezes B. A mais B. Depois, 1 vezes A vezes 1 mais B vezes 1. Então, dá A mais B também. Depois, A vezes A quadrado, mais B vezes B, B quadrado. Então, A ao quadrado mais B ao quadrado. Ok? Muito bem. E agora, a gente faz a nossa igualdade matricial, certo? Então, o que a gente tem? A gente tem o seguinte sistema. Daí, vou melhorar essa letra. Daí, temos o nosso sistema de equações. Temos 1 mais
ao quadrado igual a 2. Depois, 1 mais AB igual a A mais B. Depois, 1 mais B ao quadrado igual a A ao quadrado mais o B ao quadrado. Perfeito! Eu vou enumerar cada uma dessas equações. Aqui eu vou chamar de 1, aqui eu vou chamar de 2 e aqui eu vou chamar 3. Perfeito? Vamos então calcular. Vamos ter o seguinte. De 1. Temos o quê? Que o A ao quadrado, se eu passar esse 1 para o outro lado, né? Vamos ter A ao quadrado igual a 1. Daqui a gente tira que o A ele tem que ser mais ou menos 1. É isso? A igual a mais ou menos 1. Perfeito. Então a gente vai separar a nossa solução em dois casos, tá? Onde o A é igual a 1 ou quando o A é menos 1. Vamos fazer aqui em cima então. Será que a gente tem espaço? Acho que a gente consegue fazer aqui. Vai ficar muito pouco espaço, né? Então vamos fazer aqui. Então, continuando aqui o nosso exercício. Então, a gente tem o seguinte. O A pode ser mais ou menos 1. Se o A for igual a 1, a gente tem o seguinte. Da segunda equação, então, ó, de 2 a gente tem o quê? Que 1 mais AB é igual a A mais B. 1 mais AB é igual a A mais B. Eu falei que o A é o quê? Vale 1. Então, eu vou substituir. A gente tem, então, que o 1 mais o B tem que ser 1 mais B. E aqui eu corto 1 com 1. E aí a gente chega numa verdade, né? O B igual ao B. E isso acontece se somente se o B for o conjunto dos reais. Então, para A igual a 1, eu tenho que o B pode assumir qualquer número real, tá bom? Então, essa é a primeira possibilidade. Agora eu tenho a segunda possibilidade. Se o A for igual a menos 1. Daí a gente pode usar a mesma segunda equação. De 2, a gente tem que 1 mais AB tem que ser A mais o B. Substituindo, 1 menos AB tem que ser, aliás, menos B, né? O A vale menos 1. Tem que ser quem? Menos 1 mais o B. Passando esse Bzinho, menos Bzinho para cá e este menos 1 para lá. Temos o quê? Temos que 2B é igual a 2. E isso a gente encontra que o B vale 1 se o A for menos 1. Então, as soluções do problema é o seguinte.
é o seguinte, é o par ordenado A, AB igual... eu posso escrever de outra forma. Eu posso escrever A, B igual ao quê? Ao conjunto 1 e real, certo? O que mais? I menos 1 e 1, tá bom? Então a gente escreve dessa forma. Perfeito? Então a gente vai para letra B agora, né? A B é o seguinte. A B é o seguinte. A B fala o seguinte. Para A igual a B igual a 2, sejam K e θ números reais tais que. Então ele dá essa outra equação. Determina os possíveis valores de tangente de θ. Pessoal, é o seguinte. A gente tem o A e o B valendo 2. Então, a gente vai substituir na nossa equação. E o Caio não falou nada. Falou que é um número real e tal. E é isso. Então, a gente vai ter o seguinte. Teremos 1, 2, 2. Multiplicado por quem? Cosseno de θ e seno de θ. Isso tem que ser igual a quem? A K cosseno de θ e K seno de θ. Perfeito? Fazendo a igualdade matricial, temos o seguinte então. Temos cosseno de θ. Já vou até colocar o nosso sisteminha aqui. Temos cosseno de θ mais seno de θ igual a quem? A K multiplicado por cosseno de θ. E depois temos o quê? Temos 2 cosseno θ mais 2 seno de θ igual a K multiplicado por seno de θ. Bom, pessoal, é o seguinte. Aqui dá para fazer o seguinte. Na primeira opção, na primeira ocasião, eu vou dizer o seguinte. Eu vou pegar essa segunda equação, tá? Vou pegar essa segunda equação. Vou colocar isso aqui em evidência, tá? Vou colocar isso aqui em evidência. Então, temos o seguinte. 2 multiplicado por cosseno de θ mais seno de θ, isso tem que ser K vezes o seno de θ. Só que, pessoal, quem que é cosseno de θ mais seno de θ? Ora, o cosseno de θ mais o seno de θ é o que? É o K cosseno de θ. Então, eu tenho o seguinte. Eu tenho 2 vezes o K vezes o cosseno de θ é igual ao K vezes o seno de θ. Ele não me disse o quem que é o K. Assumindo o K diferente de zero, eu posso dizer o seguinte. Eu corto aqui com aqui. E aí, eu tenho que o meu seno de θ sobre o cosseno de θ, isso é o que? A tangente do meu θ. E isso vai ser numericamente igual a 2.
Este é o primeiro resultado. Mas e se K for igual a zero? Bom, se K for igual a zero, eu tenho o seguinte. Se K for igual a zero. Então, essa é a primeira solução, né? A primeira solução. E essa é a segunda solução. Se K for igual a zero, a gente tem o quê? Da primeira equação aqui, a gente tem que o cosseno de θ, tá? O cosseno de θ mais o seno de θ tem que ser igual a K cosseno de θ, só que o K vale zero. Vale zero. Daí, a gente tem o seguinte, que o seno de θ é igual ao menos o cosseno de θ, certo? Daqui a gente já dá para perceber ali que são o quê? São múltiplos do 45, né? Esses ângulos que a gente está trabalhando. A gente sabe que ou vai ser 1 ou vai ser menos 1 a tangente. Daí o seguinte, pessoal, a gente vai dividir tudo por cosseno. Se eu dividir por cosseno do lado esquerdo, eu obtenho a tangente de θ. Se eu dividir por cosseno do lado direito, eu tenho exatamente o menos 1. E aqui a gente tem a nossa segunda resposta. Então, a solução é tangente de θ igual a menos 1 e 2. Perfeito? Então é isso, pessoal. É uma questãozinha aberta da Unicamp, onde a gente trabalha aí conceitos de tanto trigonometria, tá? Tanto trigonometria quanto matrizes e principalmente multiplicação matricial e igualdade matricial. Uma questão muito legal da Unicamp que você tem que usar para o seu treinamento nessa reta final da Unicamp. Beleza, pessoal? Um abraço, muito obrigado por assistir. Se inscreva e dê um joinha para fortalecer o trabalho. Tchau, tchau.